Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos começando mais um vídeo do canal. O tema do vídeo de hoje é sobre o simbolismo da final da Copa do Mundo de Futebol, que ocorreu agora no último domingo, dia 15 de julho de 2018, entre França e Croácia. E por que eu estou fazendo um vídeo sobre esse tema, né? O tema, que no caso é a final, na verdade a Copa como um todo ela simboliza muitas coisas, ela simbolizou muitas coisas. Mas a final em específico traz à tona alguns assuntos que são extremamente importantes para o vestibular e que vocês podem ser cobrados, como por exemplo o tema da imigração, das migrações de uma maneira geral, tá? E o tema do neocolonialismo, assim chamado, ou imperialismo do século XIX. Se você se interessou por isso que eu falei, continue assistindo. Bom, então começando aqui, primeiramente, lembrando então que a final foi entre França e Croácia. Começando a falar um pouco do time da França, da seleção da França, o que ela simboliza, o que tem a ver as migrações, o que tem a ver o neocolonialismo do século XIX com essa final entre França e Croácia. Primeiro que a seleção da França, acho que todo mundo reparou isso foi muito bem falado, é uma seleção de descendentes de imigrantes, como você pode perceber, principalmente de países da África. Então, essa seleção da França, os jogadores, foi feita uma pesquisa, e os jogadores possuem raízes em 17 países diferentes, sendo a maioria países africanos. Os jogadores são franceses, a grande maioria são franceses, só 2 jogadores da seleção que foram convocados nasceram em outros países. O caso do zagueiro Umtiti, que fez um dos gols decisivos em um dos jogos. Mas os outros são 23 convocados, ou seja, 21 nascidos na França e 2 não nasceram na França, mas se naturalizaram. Mas entre os 21 jogadores nascidos na França, quase todos vieram de pais ou avós imigrantes. Eles propriamente nasceram na França, mas ou seus pais, ou seus avós, ou algum outro parente nasceu em outro país e acabou migrando para a França em algum momento, especialmente no século XX, que foi o século passado. Então a gente pode afirmar aí que a seleção francesa desse ano de 2018 ela é uma seleção que contém imigrante, contém filho de imigrante, neto de imigrante, de dezenas de nações envolvidas. Bom, aqui destacando as principais descendências aí dos jogadores, você tem jogadores descendentes da Espanha, Filipinas, Mali, Mauritânia, Senegal, Argélia, Itália, República Democrática do Congo, alguns do Haiti, outros da Angola, Camarões, Guiné, Marrocos, Togo, entre outros países. Como vocês podem perceber, a maioria regiões da África. 2, como eu comentei, são imigrantes mesmo, que nasceram em outros países, como o caso do zagueiro Umtiti, que nasceu em Camarões. E os outros, então, descendentes, filhos ou netos de imigrantes. E então, isso nos faz pensar que a França hoje, a seleção francesa representa a imigração, uma seleção aí montada a partir de famílias que vieram de outros países. Mas se a gente olha só para a seleção, a gente tem a impressão de que a França é um país que recebe muitos imigrantes, que recepciona muito bem e tudo mais, Só que não é bem assim. O assunto é bem mais complexo, algumas coisas mudaram nos últimos anos. Então, uma coisa que eu queria destacar com vocês é que a seleção francesa ela não reflete a sociedade francesa de hoje. Ou seja, hoje, com o governo de Macron na França, ocorreram algumas políticas aí para endurecer a imigração exatamente para o país. Então, não é que os imigrantes são muito bem-vindos hoje não. Na verdade, o Macron ele tem adotado algumas políticas para combater principalmente a imigração ilegal, imigrantes em situações ilegais dentro do país. E é um tema muito polêmico hoje, não só na França, mas na Europa como um todo, com essa questão de hoje da guerra na Síria, refugiados. Então a questão das migrações é um tema extremamente importante para o vestibular, tanto atualidades, quanto envolvendo outros países e tudo mais. E a França ele é um dos polos mais procurados hoje, principalmente de pessoas que saem de países da África. Mas por que isso? Qual
O que ocorreu na história que faz a França ter tantos imigrantes, principalmente de regiões africanas hoje? Bom, aí é que a gente entra naquele outro tema do neocolonialismo, assim chamado, né? Ou imperialismo do século XIX. O que foi isso? Bem resumido aqui eu vou falar para vocês. O próprio nome ele já ajuda, neocolonialismo. O colonialismo propriamente dito é aquele colonialismo do século XVI, inclusive o período em que o Brasil aí foi colonizado por Portugal, período das grandes navegações, aquele período ficou conhecido como o período do colonialismo, ali do mercantilismo e tudo mais. O neocolonialismo, o próprio nome fala, seria um novo colonialismo, que ocorreu no século XIX. Esse período aí do século XIX é o período que as potências da Europa, e isso estava inclusa a França, estão se desenvolvendo passando pelos processos das revoluções industriais. No caso, o século XIX é marcado pela assim chamada segunda revolução industrial, ou segunda fase do processo de revolução industrial, em que os países aí da Europa, Bélgica, França, Inglaterra, que foi onde se iniciou esse processo, estão à procura do quê? Eles estão à procura de matéria-prima, como petróleo, carvão. Então eles estão à procura de matéria-prima e de mercado consumidor e mão de obra barata, para trabalhar nas fábricas, né, para eles explorarem. Então, qual que vai ser a principal vítima desses países da Europa? A África, regiões da África e da Ásia. E a França ela colonizou grande parte do continente africano nesse momento. Por isso que começa essa relação aí da França com países da África. Por isso, inclusive, você tem países na África hoje que falam a língua francesa. Então é aí que começa essa relação. Só que o que vai acontecer? O que acontece nesse período? Então, os países da Europa, assim como a França, vão aí pelo fator econômico, não só o fator econômico, mas principalmente pelo fator econômico, vão buscar matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, isso na Ásia e na África. E a França, para ser mais específica, ela coloniza que regiões da África? A Argélia. Na Ásia, ela colonizou a Tunísia, tá? E ainda na África, Senegal, Costa do Marfim, Mali, Níger, Congo, Gabão, Chad, Camarões, a ilha de Madagascar. Todas essas regiões foram colonizadas e exploradas pela França durante o século XIX e início do século XX. Só que depois, no período que ficou conhecido como Guerra Fria, né? Ali, que o período que se inicia após o término da Segunda Guerra Mundial, começa o processo de descolonização das colônias francesas. E aí é que todos esses países que eu citei aqui vão começar a se tornar independentes. Só que quando eles se tornam independentes, o que acontece? Os países estão em uma situação caótica. E essas populações elas acabam querendo migrar para outras regiões. E a França acaba sendo um dos polos mais atrativos. Primeiramente porque é uma das principais economias do mundo, já era naquele momento, né? Então um país que se destaca ali dentro da Europa na economia. Sem contar que já tinha uma relação com esses países, né? Então muitos desses países africanos acabou aí conhecendo muito a cultura francesa, porque durante seu processo de colonização a França obrigava grande parte dessas colônias a estudarem, as pessoas a estudarem a língua francesa, viver a cultura francesa. Então, como já tinha uma certa afinidade com a cultura e com a língua, eles preferem migrar para um país que, em certo ponto, ofereceria mais oportunidade, que seria a França, por ser uma economia forte, e que eles conheceriam a língua. E então muitos aí africanos vão migrar da África em busca de uma vida melhor na França. E aí começa, então desde o século XX, aí do século XX, você tem um processo de migração muito forte, né, da África para a França. Então o século passado foi marcado por isso. Sem contar que a França até hoje ela possui algumas regiões ultramarinas, aí, como a própria Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil. Então, sempre que você tem um processo de imigração, você tem um polo atrativo e um polo repulsivo. As pessoas querem sair da África por falta de oportunidades e querem migrar para a França por acreditar que naquele país elas terão melhores oportunidades. Então, isso explica muito o porquê que esses jogadores da França aí são descendentes de imigrantes, certo? A França hoje, só para a gente se situar, agora falando de atualidades, a França é um dos países que é marcado pela xenofobia, né? O processo de imigração leva
a xenofobia, infelizmente. O que seria a xenofobia, né? O preconceito com o outro, com aquele que vem de fora. Então a gente olha para a seleção francesa e fala, nossa, os imigrantes convivem de uma maneira muito tranquila, muito pacífica dentro da França. E não é bem assim, como eu disse. Então você tem uma forte onda de xenofobia dentro da França, da maioria branca, né, que ali vive. E hoje a França é um dos países com maior taxa de rejeição de pedidos de asilo na Europa. Então a França ela é um dos países que ao mesmo tempo mais são aí cogitados por imigrantes, como vocês puderam perceber, só que também hoje é um dos países que mais rejeita asilos, com a nova política do Macron, como eu disse, né? Então isso a gente percebe que é uma tendência os Estados Unidos com o Donald Trump, né, endurecendo essa questão da imigração. Aí o jovem governo do Macron na França também endurecendo um pouco mais essa questão da imigração. Então, como eu disse, a gente não pode tomar como parâmetro a seleção francesa em relação à sociedade. Agora falando um pouco da Croácia, que foi o outro finalista, que aí tinha uma característica bem divergente da França. A seleção croata juntou atletas da mesma etnia, todos ali da mesma etnia, da etnia eslava, né, como a gente pode assim dizer, todos têm origem eslava. Todos os jogadores convocados da Croácia tinham origem eslava, então a mesma etnia, ao contrário dos da França, que a maioria é descendente de imigrantes de fora. E falando um pouco da Croácia, um país muito recente, né, que consegue sua independência só em 1991, ali, depois da queda da União Soviética. A Croácia ela fazia parte da antiga Iugoslávia. E a Iugoslávia ela começa a se desmanchar com o término ali com a queda da União Soviética, o término da Guerra Fria, no ano de 1991. E então a Croácia ela se torna um país independente no dia 25 de junho de 1991. E a Croácia, inclusive, é uma das repúblicas mais desenvolvidas da antiga Iugoslávia. Só que esse processo ele não foi nem um pouco pacífico. Esse processo desencadeou uma guerra civil entre croatas e sérvios, né? Os sérvios não aceitavam a independência da Croácia, não queriam que a região da Croácia se tornasse uma região independente. Isso desencadeou uma guerra bastante sangrenta, uma guerra civil que durou alguns anos. E as questões ali naquela região, é uma região dos Balcãs, é uma região que tiveram vários conflitos desde antes já da Primeira Guerra Mundial, mas com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, foi um período ali que a região passou por muitas coisas, muitos conflitos. Hoje a composição étnica do país, da Croácia, né, 78,5% da população é croata mesmo, 12,5% são sérvios e os outros 9% ficam entre húngaros, eslovenos, iugoslavos, né? Então essa é a característica principal aí desse país, desse pequeno país que chegou até a final da Copa do Mundo de 2018. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, esse tema é extremamente importante, então vale a pena ficar atento. Em breve postarei outros vídeos falando de migrações, aprofundarei mais, falarei de atualidades, do simbolismo dessa Copa, né? Afinal, a Copa do Mundo foi na Rússia. Ano passado completou-se 100 anos da Revolução Russa de 1917, então a Copa simboliza muitas coisas. Você tem a Croácia disputando uma final, a Croácia derrotando a Rússia, e a Croácia fazia parte da Iugoslávia, que na cortina de ferro se encontrava do lado do bloco socialista. Então são muitos simbolismos que a gente vai estar falando em outros vídeos. Espero que mesmo que tenham gostado. Se curtiram, deixem um like aqui embaixo. Vou deixar na descrição do vídeo as minhas redes sociais, não deixem de me seguir no Instagram, na minha página do Facebook, e também deixarei o e-book que eu escrevi ajudando vocês a se dar bem no vestibular. Se gostaram, além de curtir, compartilhem com os amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.